Então vamos lá, seja muito, mas muito bem-vindo aqui ao Ciência dos Dados na Prática. Meu nome é Eduardo Rocha e eu quero levar conteúdo para que você possa cada vez mais adquirir as habilidades que um cientista de dados precisa ter para trabalhar como cientista de dados, sejam nas grandes empresas, nas pequenas empresas, sejam aí como um freela fazendo aí um trabalho excepcional para as empresas de ciência de dados. Por quê? Porque as empresas estão enlouquecidas atrás desse cara que detém esse conhecimento, que é o conhecimento de transformar ali meros dados em informações que ajude ali a atender o cliente de uma forma mais personalizada, de uma forma mais íntima, que ajuda a atender ali, diminuir os seus custos de forma inteligente, baseada em dados. Enfim, galera, as empresas estão loucamente precisando de cientistas de dados e é para isso que eu, Eduardo Rocha, estou aqui. E é para isso que eu, Eduardo Rocha, criei o portal cienciadosdados.com, que é para reunir ali uma série de informações que possa te ajudar a sair do lugar quando o assunto é ciência de dados, para você ter ali um início ali, conhecer o conteúdo, o que faz um cientista de dados, quais são ali as skills, né, as habilidades necessárias para que eu me torne um cientista de dados. Esse é o meu objetivo aqui como seu tutor, como seu mentor, fala sério, como seu brother, né? Eu tô aqui como brother, você vai ver aqui que a minha comunicação contigo é uma comunicação bem leve, sem tecniquez, sem informatiquez, beleza? Tô aqui tranquilão pra gente conversar de igual para igual, onde eu possa ali compartilhar um pouco do meu conhecimento. E hoje eu quero apresentar para você um projeto. E esse projeto é um projeto bem simples, tá bom? Eu trago aqui, eu fico alternando. Eu trago uma coisa que é pancada, no outro dia eu trago uma coisa mais simples e tô sempre trazendo ali coisas bacanas que você pode implementar aí no dia a dia das empresas. Esse é o grande objetivo aqui do Ciência dos Dados, né? Quando eu criei o portal cienciadosdados.com, é disseminar o conhecimento de ciência de dados. Por quê? Porque eu quero transformar você que está aqui no canal agora, vendo esse vídeo, em um cientista de dados, beleza? Esse é o meu grande objetivo. Minha missão é criar, formar cientistas de dados. E para isso, galera, eu inclusive tenho um programa de formação chamado Cientista de Dados na Prática, que já tem dezenas de alunos e que estão ali já conquistando seus empregos, né, trabalhando como cientista de dados, evoluindo na carreira, cientista de dados pleno e por aí vai, galera, sênior e enfim, a gente vê inclusive gerentes de ciência de dados, galera, é uma loucura e isso é muito interessante ver a galera evoluindo, tá bom? Mas, para você que está começando sua jornada agora, as coisas você precisa conhecer ali o início e o fim da parada, né? Pô, o que um cientista de dados faz? Como que eu posso aplicar conhecimentos de cientista de dados nas empresas? Então, cara, eu trouxe um exemplo bem simples aqui para que você possa aí compreender quão grandioso pode ser um trabalho de um cientista de dados. Então, apesar de ter exemplos ali de pequenas empresas, eu vou trazer um aqui de uma empresa grande, que na verdade não é uma empresa, né? Você está trabalhando ali num banco central, beleza? Olha só que interessante. Sabia que já foi meu sonho? Eu já quis trabalhar no Banco Central uma época. Fiz alguns concursos, não consegui passar, mas enfim. Eu sempre gostei ali dos bancos, né? Então, mas ali o destino me colocou em outro lugar e hoje eu estou aqui ensinando você que trabalha no Banco Central a fazer uma parada que pode ser muito interessante, beleza? O nome desse projeto é Fake Currency Detection. É detecção de moedas falsas, cédulas falsas. Ah, Eduardo, mas não é fácil? Não já tem as marcas d'águazinhas? Não tem como você fazer isso, né? Hoje em dia os caixas não conseguem fazer isso? Galera, consegue, mas imagina quantos trilhões de cédulas não existem por aí que estão em circulação e que passam na mão das pessoas. Diz aí, trilhões, galera. Só que não é uma coisa tão simples assim quando você quer fazer em grande quantidade, beleza? Então você conhece as marcas d'água ali direitinho, você sabe ali ali a disposição da imagem, mas galera, não é tão simples. Eu já fiz, sabia? Trabalhei no sistema financeiro durante muitos anos, BRB, Banco do Brasil, e lá fiz treinamentos de reconhecimento ali. Quando você vai ser o caixa, né? Nem sei se existe caixa, deve ter caixa ainda, mas quando eu fiz treinamento para caixa, tinha que olhar lá umas mães de reconhecer. Uma vez eu até peguei uma cédula falsa lá, tava começando lá no BRB, e aí o colega meu viu, né, no meu primeiro dia de caixa lá, ele pegou a nota lá do caixa dele lá, né, como é que ele chamava lá? A gente chamava a nossa bolsa lá, que a gente abria o caixa com uma bolsa ali, e aí a gente tinha que controlar aquilo ali, né?
E aí no final do dia a gente vai lá fazer a conta, né, para prestar a conta do numerário lá. E aí eu peguei uma nota e olhei assim, a nota era falsa. Aí eu falei, putz, eu nem lembro quanto que era, acho que era uns 50, vai. E aí peguei a nota assim, aí falei, nota falsa. E ô doutor, chamava ele de doutor, né, o Clésio. Ô doutor, dá uma olhada aí pra mim. Aí ele pegou, olhou assim e falou, ih rapaz, isso é falsa. Aí eu falei, putz, cara, no primeiro dia já vou ter que pagar dinheiro do meu bolso aqui, né, peguei a nota errada. Aí o doutor chegou e me deu o presente assim, toma aí rapaz, só porque você é gente boa. Eu falei, ô doutor, obrigado. Fiquei empolgadaço, ele já tinha muitos anos de casa ali, nunca esqueci desse caso. Mas galera, não é tão fácil assim, tá vendo? Mesmo treinado ali, você não consegue compreender em grande escala, né? Imagina um banco central para fazer esse trabalho. E aí, galera, o que eu quero fazer com vocês hoje é exatamente trazer para você aqui a importância de você ter mecanismos automatizados para fazer esse tipo de trabalho. E a ciência de dados nos ajuda a fazer isso, beleza? Olha só que interessante. A detecção de moeda falsa, galera, ela é um problema real para os indivíduos, para as empresas e, por que não, para os bancos centrais de todos os países, beleza? Os falsificadores estão constantemente encontrando métodos e técnicas para produzir notas falsas que são essencialmente indistinguíveis do que de dinheiro real. Pelo menos para quem? Para os olhos humanos, galera. Por mais que a gente é treinado, chega num ponto em que a gente, cara, nossa limitação ocular ali nos deixa passar despercebido algumas cédulas como eu passei, beleza? Não que a minha era imperceptível, que a minha era grotesca, eu deixei passar porque era inexperiente, vai. Então, galera, agora você, como cientista de dados do Banco do Brasil, sabendo dessa fraqueza que nós temos, você precisa criar uma máquina preditiva, né, com aprendizado de máquina, com machine learning, cujo objetivo é fazer detecção de cédulas falsas. Como que eu vou fazer isso, Eduardo? Você vai receber uma série de características que a gente chama de variáveis, de features, uma série de dados para que você possa analisá-los e, utilizando esses dados, você acertar se a nota é falsa ou não, beleza? Então a gente vai fazer isso pegando cada cédula, e a cédula vai ter características. Essas características a gente vai fazer ali um aprendizado de máquina para que ela consiga detectar uma nota que é falsa e uma nota que não é falsa, beleza? Você deve estar perguntando, Eduardo, beleza, mas onde estão esses dados? Como é que eu vou importar aqui as cédulas? Eu vou fazer um trabalho de visão computacional aqui, agora, nesse Ciência dos Dados na Prática? Não, cientista de dados, ainda não. A gente vai partir do pressuposto que, vamos lá, olha só, a gente vai buscar, né, a fonte de dados original, tá lá no GitHub, eu vou mostrar para você aqui embaixo, vou deixar o link para que você possa também se conectar com esse dataset, mas o trabalho a gente vai partir do pressuposto que a gente já passou de uma equipe ali que trabalha com a engenharia de dados ali, com a parte da visão computacional, e eles separaram para a gente algumas características que eles já transformaram. Eduardo, como assim eles transformaram? Isso aqui, por exemplo, é uma imagem, certo? Isso aqui que eu estou mostrando para você é uma imagem. Então, como é que foi feito o trabalho de visão computacional aqui? Eles pegam essa imagem e eles buscam características tais como a quantidade de preto que tem na imagem, a quantidade da escala de preto que tem em cada um dos pixels dessa imagem. Ele consegue fazer transformações nessa imagem por completa para detectar ali padrões específicos da imagem em si. E como que foi feito isso? Então a galera da visão computacional pegou cédula por cédula, tá bom? Num banco de dados aqui que a gente vai ver a quantidade de cédulas, importou e fez alguns trabalhos transformando a imagem em ondas. É mesmo, Eduardo? Como que eu transformo uma imagem em ondas? Isso faz parte do trabalho da galera que mexe com visão computacional, que mexe com ali o trabalho com imagem, com vídeo, tudo bem? Então, aqui, galera, existe uma gama de atividades que podem ser feitas aqui na visão computacional. Você pode fazer convoluções, você pode fazer recorrências, você pode fazer uma pancada de coisa, e aí imagina que um dos tratamentos que a galera fez aqui, para ficar bem simples, imagina lá o Instagram, você não pega a imagenzinha lá e coloca o preto e branco, não é? Você não vai lá e coloca um envelhecimento, você não vai lá e coloca, sei lá, um filtrozinho que deixa ali a foto mais antiga. Isso tudo, galera, é trabalho de visão computacional. Por trás ali do TikTok, da galera do Instagram lá, tem um bocado de cientista de dados
que consegue fazer ali o seu trabalho de transformação de imagens e embute isso aí no aplicativo. Isso tudo é ciência de dados, galera. Então, o que está acontecendo aqui? Esses caras lá da visão computacional já deixou para você algumas variáveis que serão importantes e que eles entendem que são importantes para diferenciar imagens. Beleza? O que esses caras fizeram? Eles foram lá e transformaram algumas das variáveis e deixaram 4 para você utilizar. Olha só que interessante. Eles trouxeram para você 4 medidas aqui que podem ser consideradas todas medidas estatísticas referente à transformação em ondas dessas imagens, tá bom? Então foi um desses trabalhos. Os caras foram lá, pegaram o Instagram, passaram uns filtrozinhos lá, beleza? E aí, nesse filtrozinho, ele detecta lá um valor de onda. E aí, o que ele fez? Para cada uma lá das cédulas lá, eles pegaram lá, ó, a variância da imagem transformada em ondas é X, a assimetria da imagem transformada em ondas é Y, a curtose da imagem transformada em ondaletas é tal, e a entropia da imagem é tal. Então, eles entregaram já essas variáveis que eles acreditam que são variáveis que podem ali trazer ali informações importantes para você saber se uma cédula tem uma característica ou outra. Nós estamos fazendo aqui um trabalho binário, né? Ou a cédula é verdadeira ou a cédula é falsa. Concorda comigo? Beleza. E aí, eles rotularam cada uma das notas, é lógico, né? Criaram lá o target, já mostrando ali qual que é a cédula falsa e qual que não é. A gente já vai ver essa quantidade aqui agora. Tranquilo? Entendeu ali? Fizemos ali aquela primeira parte ali do nosso trabalho como cientista de dados, aquilo que eu chamo do pipeline da ciência de dados, que é compreender o problema de negócio e agora a gente pode entrar por completo ali na análise exploratória, para ver se a gente precisa fazer algum trabalho com os dados, para depois sim construir a máquina preditiva. Fechou? Então bora para frente. Como que você vai fazer esse trabalho, Eduardo? Vou aqui, galera, utilizar o nosso Python. Eu estou aqui na nossa IDE, no Google Colab, beleza? No Google Colab. Essa é a nossa IDE de trabalho de hoje, eu gosto muito dela. E nós vamos fazer importação de pacotes aqui dentro no Python, tá bom? Então, estou na cédula do Python aqui, vou importar o Pandas, o NumPy, o Matplotlib para fazer análise gráfica. Esses dois pacotes aqui são de manipulação de dados. Vou trazer o Seaborn também para fazer gráfico e o resto é tudo pacote aqui, galera, de pré-processamento de dados e machine learning. Olha aqui o que a gente vai construir hoje. Galera, vamos utilizar um algoritmo bem simplesinho para você, vai. A regressão logística, galera, tão antiga a regressão e funciona tanto, né? Pois é, ainda funciona muito bem a logística, inclusive aqui, né, para problema de classificação, se é falso ou se não é. Tranquilo? Então vamos lá, bora começar o nosso trabalho aqui bem devagarzinho. Eu te falei que esse de hoje vai ser mais tranquilo, mais simples, principalmente para você que está querendo começar aí, você está numa transição de carreira, você é um analista de sistema, tá aí, cara, daquele jeito, mudando, quer partir para outros rumos aí da tecnologia, tamo junto, simbora que você vai ter muito mais liberdade para trabalhar aqui, tá bom? Então vamos embora. Importamos alguns pacotes no Python, agora a gente vai fazer a importação do nosso dado. Onde estão os dados, Eduardo? Tá aqui, ó, nesse local aqui, ó, nesse servidor da web. Eu vou jogar aqui na web para você ver que ele está nesse servidor aqui, ó. O cara armazenou aqui as informações que a gente precisa, tá bom? Já está tudo bonitinho aqui no formato TXT. O cara já subiu tudo aqui, ó. Se você descer tudo aqui, você vai ver que todos os registros aqui estão ali, as 4 variáveis separadas por vírgula, tá bom? Tá aqui a vírgulazinha separando. E nós temos aqui, então, a nossa fonte de dados, tá bom? Aqui eu faço a nossa importação, beleza? E aqui eu dou o nome das colunas, coloquei um nome bem pequenininho aqui, ó. A autenticidade é o nosso target e aqui são as variáveis explicativas. A variância das ondas, a assimetria, a curtose e a entropia. Fechou? Aqui eu vou simplesmente imprimir e dar um head só para você visualizar ali as primeiras coluninhas, os valores, tudo bonitinho aqui. Vamos fazer uma análise exploratória bem tranquila dessa parada para a gente conhecer esse dataset, tá bom? Como que eu faço isso? Dentro daqui da própria função Python eu importei o data, né? Criei um dataset com o Pandas, dando um hit.csv. Esse hit.csv eu coloco o local do arquivo. Eu optei por não subir o header porque ele não tem o header. E aí eu coloquei o header, né? O nome das colunas, né? Numa lista aqui em Python. Tá bom? A lista é abre e fecha colchete. Eu crio uma lista separada entre vírgula aqui, tá bom? Dei um print, visualizei aqui o dataset. Agora, com o info, né? Eu uso a função .info. Eu consigo algumas informações adicionais sobre esse nosso dataset. Então, vou aumentar aqui um pouquinho. O que a gente tem de informações? Então, olha só.
Esse dataset, ele está trazendo aqui algumas informações bem interessantes, né? Ele mostra para a gente aqui que nós temos 1.372 registros, nós temos 5 colunas e entre as colunas nós temos inclusive a autenticidade. Indexação em Python começa com 0, então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 colunas, tranquilo? Você está começando a indexação em Python aqui, começa com 0, indexação lá no SAS começa com 1, no R começa com 1, mas aqui em Python começa com 0, beleza? Então, bora para frente, você vê aqui que ele mostra pra gente por meio dessa função quais são as colunas, se existe valores nulos, tá bom? O tipo das variáveis, então eu tenho aqui a numérica, né, decimal e inteiro, né? Tem inteiro e decimal, só temos variáveis numéricas, tranquilo? Bora para frente, vamos fazer uma análise gráfica. Como que eu faço uma análise gráfica aqui, Eduardo, de correlação, de dispersão aqui das variáveis? Eu uso o Perplot, é um gráfico do Seaborn, pacotinho que a gente acabou de importar. Eu uso o Perplot, coloco o data aqui dentro e aqui eu coloco o who, que é um parâmetro do Perplot, que ele mostra pra gente ali a separação dos dados de acordo com essa variável. Que variável é essa? É o target, né? É a autenticidade ou não, tá bom? E aí eu mando ele printar exatamente, dou um plt.show para ele mostrar pra gente esses gráficos. Eu vou exibir aqui, ele demora um pouquinho porque ele está correlacionando todas as outras variáveis, fazendo a diferenciação pelo target. Para que isso, Eduardo? Para a gente fazer a análise das variáveis aqui de forma conjunta, tá bom? Como que funciona essa análise aqui, Eduardo? Vou te mostrar agora. Nós temos aqui as 4 variáveis, né? Nós colocamos as 4 variáveis explicativas aqui. Então, nós temos aqui a variância, a assimetria e a curtose e a entropia, tá bom? E aqui a gente está olhando como que ela se comporta com relação às outras variáveis e separada pelo target, que é 0 não é cédula falsa e 1 é cédula falsa, beleza? Então nós estamos procurando cédulas falsas, o target 11 é a cédula falsa, tranquilo? Beleza, bora fazer a análise então, Eduardo, desse gráfico aqui, porque eu preciso entender. Bora começar com a forma mais fácil? Bora, vou te explicar como é que funciona a análise desse gráfico, desse Perplot. Olha só, o Perplot ele funciona assim, ele mostra a sua dispersão dos dados aqui com relação às outras variáveis. Então, eu vou olhar agora para a variância, beleza? Tudo que eu tenho aqui nessa coluna é da variância, tá bom? E aqui eu vou olhar, ó, a variância com a entropia. O que a variância com a entropia está acontecendo aqui? Me ajuda a analisar esse gráfico aí, Eduardo. Olha só. Você vê que a variância com a entropia, ela não parece ter ali nenhuma correlação clara. Então explica para mim o que é uma correlação clara, Eduardo. É assim, ó, se uma sobe, a outra sobe, se uma cai, a outra cai. O que a gente vê aqui é tipo meio que um quadradão aqui, né? Um bolo, ó. Eu vejo um bolo aqui, eu não tenho nenhuma correlação como aqui, por exemplo. Olha só, aqui eu vejo uma correlação nesse quadradinho aqui, ó. Nesse quadradinho eu estou vendo uma correlação aqui, ó, que a correlação é negativa. Uma cai, a outra sobe, né? Ou seja, se a assimetria aumenta, né? Aqui eu estou olhando a assimetria na coluna e na linha eu estou olhando a curtose. Então, ó, se a assimetria aumenta, a curtose diminui. Então, eu tô vendo aqui decrescente, né? É uma correlação decrescente entre as variáveis. E mais, olha de informação adicional aqui que eu tenho. Que eu consigo ver bem separadinho ali, olhando essas duas variáveis, a minha variável que é verdadeira, os azulzinhos, e a falsa. Eu consigo separar direitinho, está vendo? Eu estou conseguindo fazer uma separação. Eduardo, então me mostra uma que eu não consigo ver separação. Ah, aqui dentro, Eduardo, olha só, não consigo ver uma separação aqui, ó. Parece que está uma em cima da outra, tá vendo? Aqui eu já não vejo essa relação clara, ou seja, a curtose e a entropia, ela não me mostra uma relação muito clara, tá meio embolada aqui, uma em cima da outra. Mas se eu olho para cá, por exemplo, com a assimetria e a variância ao mesmo tempo, né, que está nessa caixinha aqui, ó, a simetria na linha e a variância na coluna, eu já vejo que ela separa bem direitinho, né? Então, olha só, eu estou separando o que é cédula verdadeira e separando o que é cédula falsa. Entendeu como é que a gente faz a análise dessas variáveis? Por que isso é importante? Porque na hora que a gente for jogar as variáveis na máquina preditiva, a gente já vai saber que algumas variáveis juntas, elas conseguem mostrar para a gente o que a gente quer prever. A gente não quer prever ali, detectar se
a gente consegue enxergar a cédula que é verdadeira e a cédula que é falsa? Então a gente precisa de variáveis que nos ajudam a fazer isso, não é mesmo? É por isso que a gente faz esse estudo aqui, tá bom? Eduardo, beleza, só que tem uma coisa aqui que tá estranho, né? Você tá vendo aqui que tá misturado aqui, ó. Eu vou olhar agora a variância com a variância. Aí o gráfico fica diferente, né? Então, é porque eu estou olhando ela com ela mesma, né? Então, é para ser uma imagem igual. Só que como que a gente colocou aqui dentro para separar pelos domínios do target? Olha o que ele está mostrando aqui que interessante, ó. Eu consigo olhar para a variância e a variância consegue me mostrar a diferença entre o que é verdadeiro e o que é cédula falsa. Como é que você sabe disso, Eduardo? Pelo gráfico, olha aqui, quando eu separo lá a variância e coloco lá só a variância das cédulas que são falsas, só a variância das cédulas que são verdadeiras, no gráfico eu já consigo ver que ela consegue separar. Ah, Eduardo, então quer dizer que tem variável que não faz isso? Vou te mostrar agora, olha só. A entropia, ó. A entropia com ela mesma, olha só que louco. A entropia por si só fica uma dentro da outra, né? Então, como é que eu diferencio se uma está dentro da outra? É um pouco mais complexo. O trabalho aqui ele teria que ser multidimensional mesmo para você conseguir fazer a separação, né? É que nem com o suporte vector machine, né? Que é ali um outro algoritmo que ele consegue trabalhar com hiperplanos e fazer essa diferenciação. Mas aqui linearmente a gente não consegue. Só se a gente aumentar uma dimensão. Se a gente aumentar uma dimensão, né? Ao invés de você estava lá na escola e aí o professor ensinava lá você a desenhar o cubo, não era? Então, quando você desenha o cubo, é porque você está colocando mais uma dimensão na parada, né? Beleza? Você consegue visualizar aqui um objeto tridimensional? Pô, eu tentei, cara. Desculpa aí, mas eu espero que você esteja vendo que tem 3 dimensões aqui, ó. Uma dimensão é a linha aqui, né? Uma dimensão é a linha. A outra dimensão aqui é a altura da parada, né? E a outra, por fim, última dimensão é aqui, né, galera? A profundidade aqui, ó, tá vendo? Então, se a gente coloca mais uma dimensão aqui, aí sim, talvez a gente consiga visualizar esse gráfico aqui de uma forma que a gente consiga separar aqui as cédulas verdadeiras e as cédulas falsas, tá bom? Então, para essa variável aqui, se fosse trabalhar sozinha, teria que ser um algoritmo que fizesse um trabalho desse jeito, tá bom? Mas, galera, a gente está vendo ali que há linearidade aqui nas variáveis, né? Eu consigo ver linearidade, mas eu consigo ver não linearidade também, né? Olha só, aqui tá meio louco aqui, né? A gente vê aqui que tem sobreposição, mas já tivemos muitos insights aqui só com essa análise exploratória, beleza? Então, algumas conclusões aqui que você já pode tirar aqui da análise gráfica. Ó, a distribuição da variância e da assimetria parece ser bastante diferente para as duas características, né? Enquanto a curtose e a entropia parecem ser mais semelhantes. Bora olhar isso aqui para você entender direitinho, ó. A distribuição da variância e da assimetria, então bora. Variância tá aqui, que foi a que a gente olhou, e assimetria tá aqui. Então a gente está olhando para esse quadradinho aqui, ó. A distribuição da variância e da assimetria parece ser bastante diferente para duas características do target, né, do alvo. E é verdade, a gente detectou isso aqui. Enquanto a curtose e a entropia parecem ser mais semelhantes. Então vamos lá, para a curtose, tá aqui a curtose, e a entropia, tá aqui essa aqui mesmo, né? Parece ser semelhantes, a curtose e a entropia. A gente vê que tá mais ou menos um dentro do outro. Não é isso que a gente viu? Beleza. A gente também viu que existem tendências lineares, não lineares, né? Aqui nos nossos recursos de entrada, nas variáveis. E existem características que parecem estar bastante correlacionadas, como a gente viu aqui, né? Nesse caso aqui, ó, há uma correlação aqui bem interessante, uma cai, outra sobe, outra desce, enfim, há correlação, né, positiva e negativa, e algumas características parecem separar muito bem as notas genuínas e as falsas, como a gente viu aqui no caso da nossa variância. Beleza? Tranquilo? Pronto para a gente meter a mão na massa e trabalhar? Então vamos embora. Agora, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai dar uma olhada no target, porque a gente vai fazer um trabalho diferente aqui. Eu já trouxe para vocês aqui uma parada chamada oversample, que é a sobreamostragem. E a sobreamostragem, o que a gente faz? A gente cria, né? A gente coloca dados sintéticos no meio da nossa massa de dados para a gente treinar. Então, imagina que eu tenho só essa quantidade de dados aqui do target, né? Eu estou falando do target. Então, imagina que eu tenho poucas informações aqui de uma fraude. Eu tenho muitas informações que não são fraude. Então, fica meio desbalanceado, né?
quando eu vou colocar ali uma máquina preditiva, geralmente ela sai tendenciosa a dizer que não é fraude. Por quê? Porque tem muitas informações que não são fraudes e tem pouquinhas que são fraudes. Então, uma técnica que a gente utiliza para fazer essa parada é o oversample, né? A gente usa o Smote, né? Uma funçãozinha lá, para a gente criar dados sintéticos. Então, a gente vai lá e cria alguns dados aqui de forma ali totalmente estatística, né? De forma totalmente computacional, para nos ajudar ali a balancear esse target, né? Então, ele vai lá e cria alguns dados sintéticos para aumentar ali a quantidade de cédulas falsas, para a gente ter ali um balanceamento ali para a máquina preditiva conseguir fazer a sua diferenciação. Só que nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai ver que a diferença não é muito grande. Olha só, eu vou criar um gráfico aqui para você olhar. Como é que está a distribuição do nosso target? A gente vê aqui, ó, 762 notas que não são fraudes e vê 610 notas que são fraude. A gente vai fazer um trabalho diferente. Olha só. A gente vê que o conjunto de dados ele está balanceadinho, né? Ele está equilibrado. Mas assim, quando a gente utiliza a classificação binária, a gente faz uma parada para tentar deixar um equilíbrio perfeito, para a máquina preditiva ser melhor em diferenciar o que é um do que é outro sem viés, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai aqui no pré-processamento dos dados, que é a etapa que a gente começa agora, fazer uma parada para equilibrar, que é o seguinte: a gente vai fazer a subamostragem. Então, ao invés de pegar o que tem menos aqui e criar aqui e aumentar, né, um oversample, a gente vai pegar o que tem muito e diminuir. A gente vai cortar aqui de forma estatística, beleza? Não é só chegar lá e, deixa eu separar uns aqui para ficar 610. Vou eliminar umas minhas aqui. Não, você utiliza a estatística e a computação, né, a ciência de dados aqui unida para fazer essa parada. Então, nós vamos utilizar essas funções aqui de amostra para a gente simplesmente diminuir essa parada. Então, ó, fiz uma amostragem aqui e vou deixar igualzinho, ó. Fraude 610 e que não é fraude 610. Então você vê um banco de dados pequenininho, teve um trabalho aí da galera que fez lá a visão computacional, rotulou direitinho o que era cada cédula, separou as variáveis e entregou pra gente aqui. A gente está fazendo esse trabalho, beleza? Então vamos lá, bora separar então, galera, as variáveis, né? Bora colocar o que é x. Lembra lá das equações lá, né, galera? O y não era o que a gente precisava descobrir lá, a x mais, enfim, sei lá, z. Então aqui nós temos uma funçãozinha também, galera. O y aqui é o nosso target, é o que a gente quer prever. E o x são as diversas variáveis. Aqui tem x, mas pode ser mais x1, mais x2, beleza? Cada uma dessas variáveis aqui são as variáveis explicativas. Nesse caso aqui, as 4 variáveis explicativas estão aqui no x, beleza? As 4 variáveis explicativas estão aqui no x e o target, que é a autenticidade, está aqui, tá bom? Como é que eu fiz aqui? Eu usei o lock e o ilock, beleza? Tem aula aí no canal, você jogar lock e ilock, você vai achar aí, beleza? Onde eu ensino aí algumas coisas bem básicas para você fazer aí filtragem, essas paradas aqui de processamento de dados. E aqui, o que a gente tem? Ó, eu estou usando aqui, ó, o diferente, né? Essa exclamação igual aqui é diferente de autenticidade, ou seja, separei o target deixando no x aqui todo mundo que é fora o target e no target somente a variável, o próprio target em si, tá bom? Aqui embaixo eu faço a amostragem, eu deixo 30% para testar a nossa máquina preditiva e os outros 70%, obviamente, vão ser para treinar, né? E aí eu coloco as variáveis de entrada aqui, o x aqui, o y eu coloco aqui, tá bom? Eu estou jogando tudo aqui dentro do train test split, tá bom? E coloco uma semente aqui para gerar aleatoriedade. O que eu vou criar com esse trabalho todo? Eu vou criar essas variáveis aqui, ó. Vou criar o x de treino, x de teste, o y de treino e o y de teste. Então eu peguei o nosso dataset lá, nossa base de modelagem e fatiei. Opa, beleza. Aqui eu tenho 30% para testar, beleza? Então aqui tem 30%. E os outros 70% estão aqui para fazer a nossa análise ali, o nosso treinamento. Tá bom? Então, aí eu coloquei aqui dentro, né? Separei x e y, bonitinho. Então, aqui está o x de treino e aqui está o y de treino. Aí eu separei aqui também, né? Então, aqui está o x de teste e aqui está o y de teste. Beleza? É isso que o Train Test Split está fazendo aqui, galera. É isso que ele produz, tá bom? Dado que eu fiz isso aqui, eu já estou preparado para fazer alguns trabalhos adicionais. Então, por exemplo, eu separei aqui meus dados. Agora, eu posso aplicar ali transformação das variáveis. Olha só, se eu usar um describe aqui, para você vai ficar mais interessante. Ó. Deixa eu mostrar para você aqui. Ó. Data, né? Vou colocar aqui
pode ser o x mesmo, x.describe. Olha só que interessante, o que a gente tem aqui no x. Se você olhar aqui as medidas de cada uma das variáveis do x aqui, ó, você vai ver o seguinte, ó, o valor mínimo do x é menos 7, mas ó, o da simetria já é menos 13 e o da curtose já é menos 5. Você vê que elas estão em escala diferente, apesar de não estar muito distante, né? Mas estão em escala diferente. Olha o valor máximo aqui da curtose, 17, mas olha o valor máximo da entropia, só 2,44. Então, assim, para a gente fazer um trabalho que requer uma certa normalidade nos dados para que você produza predições boas, você tem que aplicar escalonamento. E a gente vai aplicar um escalonamento aqui, né, para tirar essa escala errada não, para tirar essa escala diferente entre as variáveis. Como é que a gente faz isso? Eu uso uma função chamada standard scala. Existem outras, Eduardo? Existe, mas aqui eu estou fazendo uma padronização, beleza? Se você não lembra lá da padronização, é a parte da estatística lá que você transforma lá as variáveis ali numa normal padrão, vai? Beleza? Então você tá pegando um dado que ele tá meio louco assim, ó, e tá deixando ele mais normalzinho, beleza? Por quê? Porque é mais fácil de você separar uma coisa da outra, tá bom? O cara que inventou essa parada descobriu e hoje a gente utiliza isso aqui, ó, é um sucesso, rapaz, você acredita nisso? Beleza? Por isso que a ciência de dados consegue construir coisas grandiosas e por isso que você, cientista de dados, tem um poder gigantesco na sua mão, porque você está alinhando ali um pouco da estatística, um pouco da compreensão ali da matemática que você está aprendendo e da programação, da computação para produzir essas ferramentas de ciência de dados aí que ajudam todos os setores. Nós estamos aqui no Banco Central, nós estamos ali detectando ali, fazendo ali um trabalho ali preventivo ali para a gente aumentar a nossa eficácia em coibir fraudes, galera. Então, olha só, um trabalho social. Quem sustenta o Banco Central? É você, cientista de dados. Com ali, pagando seus impostos ali, você está sustentando essa máquina, essa empresa, né, digamos assim, que ajuda aí a fazer as políticas monetárias e política fiscal aí do nosso país. Então, olha quão grandioso é o seu trabalho. Beleza? Você consegue enxergar aí, cientista de dados? Beleza, espero que sim. Vamos lá. Eu vou aqui padronizar esses dados, tá bom? Vou colocar nessa normal e para fazer isso eu chamo uma função que é a standard scala. Então, ó, eu crio ela aqui, standard scala. Agora, eu vou pegar e vou fazer o treinamento com esses dados, beleza? Com os dados de treino, ó, peguei o X de treino só, para a gente fazer um escalonamento. Aí, eu pego esse cara aqui e faço a transformação, e jogo ele aqui no X de treino. Vou fazer a mesma coisa com o X de teste. Agora, o X de treino e o X de teste estão normalizados, beleza? Estão padronizados. Tudo bem? Acabamos de fazer esse trabalho aí para evitar essa escala diferente entre as variáveis. Agora nós vamos para o quarto passo, que é a criação da máquina preditiva. Tudo bem? Olha, Eduardo, você vai trazer regressão logística, mas a gente já utiliza tantos algoritmos mais fortes aí que nos ajudam. Pois é, galera, mas eu não quero que você tenha ali apego a nenhum algoritmo, para falar a verdade, a nenhuma das ciências. Você pode ter muito apego, você tem que sempre querer aquilo que traz os melhores resultados para você, beleza? E essa é uma das formas de você reter o aprendizado, porque você está sempre focado no próximo passo, e é isso que eu gosto de trazer na minha metodologia para você aqui na formação, na sua formação como cientista de dados. Eu quero trazer essa mentalidade, que você precisa estar sempre ali buscando, estar aberto ao conhecimento novo que chega a cada instante, tudo bem? Esse é uma das características do cientista de dados. Então vamos lá. Eu vou utilizar a Logistic Regression. Vou colocar alguns hiperparâmetros aqui, bem simples, para que você possa aí fazer o seu trabalho. Poderia não colocar nenhum hiperparâmetro, mas você pode fazer o seu teste aí, dever de casa. Se você colocar hiperparâmetro e não colocar nenhum, dá o mesmo resultado, Eduardo? Deixa aí, dá uma olhada aí, tá bom? Vou criar a nossa máquina preditiva, vou chamar ela de classificador, que é um classificador CLF. E agora eu vou fazer o treinamento com os dados de treino, né, galera? O X de treino e o Y de treino, beleza? Executa aqui, acabamos de fazer a nossa parte de treinamento, tá bom? Agora nós vamos fazer predições com o nosso classificador, tá aqui, ó. Eu tenho aqui o nosso classificador pronto, agora eu vou passar os dados de teste para ver se a máquina tá boa mesmo, tá bom? Beleza? Passei os dados de teste. Como é que eu sei se a máquina tá boa ou não, Eduardo? É agora, nesse quinto passo, que é a avaliação da máquina preditiva. Tá bom? Eu vou pegar e vou
criar uma Confusion Matrix, beleza? Para a gente avaliar os resultados e eu vou colocar também o valor da acurácia aqui embaixo, para você visualizar aí a nossa máquina preditiva, tá bom? Então, a nossa acurácia, ela se utiliza da Confusion Matrix, né? Você pega tudo que você acertou sobre o total para você verificar aqui qual é seu percentual de assertividade. É assim que a gente olha a acurácia. Então, você olha aqui que a nossa máquina preditiva teve 98% de assertividade. Olha que poderoso é esse trabalho, galera. Você juntou um trabalho de visão computacional com o trabalho de machine learning aqui, utilizando aqui, né, machine learning, para você fazer essa diferenciação. Então, o que está acontecendo aqui agora? Você está acertando 98% das cédulas que são falsas. Olha que interessante, você está acertando quase tudo, amigo. Beleza? Pode melhorar? Pode. Você joga outros algoritmos aí, vamos tentar melhorar. Mas o que eu quero mostrar para você é que, galera, com a simplicidade da regressão logística, a gente já consegue acertar muita coisa, beleza? Eduardo, me mostra aí o que a gente acertou e o que a gente errou. Olha aqui que interessante. A Confusion Matrix, ela é mais ou menos assim, né? Ela não mostra pra gente aqui, ó, os 4 resultados possíveis. Nós não temos aqui o cara que é verdadeiro e eu acertei, que eu falei é verdadeiro mesmo. O cara que é verdadeiro e eu falei que era falso, tá aqui. Ou o cara que era falso eu falei que era verdadeiro e o cara que era falso eu falei que era falso mesmo. Bora entender de um por um isso aqui para ficar bem legal? Olha só, eu achei essa análise aqui muito rica, tá bom? Então, o que a gente tem aqui, ó? Aqui nós temos a nossa máquina preditiva, beleza? Aqui nós temos a nossa máquina preditiva. Aqui é a máquina preditiva. E aqui são os valores reais, né? Aqui é o valor real, tá bom? É assim que está formada essa matriz assim. Isso aqui é o valor real. Então, olha só. A minha máquina... Quando os dados eram negativos lá, ou seja, eu falei, cara, isso aqui é isso aqui não é uma máquina, não é uma cédula falsa, eu acertei, ó. Eu falei, ó, isso aqui não é uma cédula falsa. E quando eu olho para os valores reais, realmente eu acertei, a cédula não era falsa. Tranquilo? E olha só que interessante, quando eu falei que era positivo, ou seja, isso aqui é real, eu acertei também, ó. Então, ó, eu tive essa quantidade aqui, ó, quase toda, eu falei, cara, quando é falso, ela é falsa mesmo. Ou seja, eu acertei tudo que era falso. Ó, quando eu olho aqui, ó, ela era falsa e eu disse que era positiva, que não era falsa, eu não errei nenhuma. Tá vendo? Ou seja, a minha máquina preditiva conseguiu principalmente detectar aquilo quando era falso mesmo. Beleza? Quando era falsa a parada. Mas eu disse algumas vezes aqui, ó, eu errei, quando eu disse que não, isso aqui ela é uma nota falsa. E não era. Ela era uma nota positiva, uma nota verídica mesmo. Então eu errei um pouquinho. Mas o importante é que, olha só, nossa máquina realmente detectou quando a cédula era falsa. Bacana não é essa análise aqui da Confusion Matrix? Ela é bem interessante, tá bom? Então eu quero que você masterize aí tudo que é da Confusion Matrix. Também tem uma aula aqui no canal, tudo sobre a Confusion Matrix, para você entender como avaliar direitinho aqui esses 4 campos que a gente acabou de analisar aqui, tá bom? E assim, galera, olha só que interessante. O nosso modelo de regressão logística, nossa máquina preditiva com regressão logística, teve uma acurácia de 98,36%. E não só isso, quando a nossa detecção de moeda falsa previu que a nota era real, a gente realmente acertou tudinho, beleza? E agora a gente pode simular uma previsão de uma nota única aí, ó. Então como é que vai ser o trabalho? A gente vai, a partir desse momento, pegar uma nota, né? A galera da visão computacional vai transformar em ondas e fornecer pra gente algumas ondas, beleza? As medidas estatísticas das ondas. Então vou pegar uma nota aqui agora, ó. E essa nota tem essas medidas aqui, ó. Tem isso aqui de variância, tem isso aqui de curtose, tem isso aqui de assimetria e tem isso aqui de entropia, beleza? Esses são os nossos valores aleatórios, é claro. Como é que a gente utilizaria essa máquina preditiva em produção? Pego esses valores aqui, né, a nota que veio do banco, tá bom? Transformada, é claro, a galera da CV aqui, da Computer Vision, já fez o trabalho de transformar isso aqui para você. Você pega as informações e faz ali a predição, né? Faz o predict. E aí, a partir desse momento, a gente consegue detectar aqui com ali um valor de probabilidade, né? A gente está falando de probabilidade com a logística, né? Então, ó, eu consigo com 61% aqui dizer que a nota com essas características aqui, ela é uma nota verdadeira. Fechou ou não fechou?
Putz, grilo, que massa, Eduardo. Olha que interessante. Então, ó, nosso modelo prevê que essa nota é real. Eu espero que você tenha gostado desse Ciência dos Dados na Prática de hoje. Bem miudinho, bem tranquilinho, completamente funcional. Te coloquei lá para trabalhar dentro do Banco Central do Brasil para olhar cédulas. Mas olha que interessante. Abra os olhos agora, cientista de dados. Isso pode funcionar muito bem com contratos. Você pode fazer uma análise de contrato por meio da visão computacional e jogar numa máquina preditiva para você retirar ali conclusões sobre se o contrato é falso ou não, se o contrato tem alteração ou não, beleza? Olha essa análise como ela pode ser rica para os mais diversos setores e segmentos, quando você está olhando imagens, né? Então eu lembro muito de estar ali no Banco do Brasil e o Leandro, um colega meu, tá tocando uma parada lá que era para identificar se ali existia ou não uma assinatura dentro do contrato e se a assinatura poderia ser verdadeira. Cara, enfim, há um mundo de possibilidades para você juntar aí um pouco do conhecimento ali que você tem com machine learning, com a visão computacional para criar soluções realmente efetivas nas empresas. E com isso, o que vai acontecer? Você vai ser muito, mas muito bem remunerado e vai ser o reizinho da parada aí, galera. Por quê? Porque a galera de dados realmente tem o poder de transformar ali os setores por onde passa, beleza? Você vai ser considerado aí o cara dos dados. Tamo junto? Beleza, cientista? Cara, espero que você tenha gostado. Eu faço essas brincadeiras, mas é só para engajar aqui contigo. Se você quiser me encontrar, eu deixo aqui alguns links. Eu peço para você, chega aqui nesse vídeo aqui no YouTube, se você gostou, comenta. Se você tá vendo no Facebook, também comenta. Se você tá no Instagram, também comenta. É importante para mim ter o seu feedback se você gostou, se você não gostou. Indicação de conteúdo também, se você quer aprender mais algum tipo de conteúdo específico que envolva ciência de dados, vem cá e me siga, tá bom? Eu tô aqui nesse Linktree, você vai achar aqui pré-inscrição para as futuras maratonas, os scripts, inclusive esse script eu deixo na nossa comunidade Galera Raiz no Telegram, que está aqui nesse link, YouTube, o meu portal Ciência dos Dados, Instagram e Facebook, e eu deixo até o meu Instagram pessoal aqui, caso você queira ver meu dia a dia aí, como cientista de dados papai, né, que está ajudando aqui a molecada também a se desenvolver, é só clicar aqui também, você vai me encontrar, beleza? Mais aulas como essa, você encontra em todos esses canais. Um forte abraço, um beijo gigante, e a gente se vê no próximo Ciência dos Dados na Prática. Tchau, tchau.